E o universo de Invencível tem personagens extremamente poderosos, isso já é fato. Mas você conhece os 10 mais poderosos? Os 10 mais casca-grossas da pesada deste universo? Você tem ideia de que o Omni-Man não chega nem no top 3? Pois é, façam as suas apostas. E não se esqueça, pega sua pipoca, se joga no sofá, que começou mais um. Fala galera, Giovanni aqui e você está no Cinema no Sofá. Galera, antes de começar o vídeo, é importante dizer que para falar dos personagens e suas posições nos rankings, a gente vai contar os seus feitos e sua história. E se você está acompanhando a série, pode ter spoilers. Outro aviso, a gente vai listar do menor para o maior, então vamos começar dos mais fracos para os mais poderosos de todos. Estão avisados? Então, bora para o vídeo. 10 Dinossauros, o Eco-Terrorista. Galera, esse aqui ainda não deu as caras na série do Invencível, mas quem é fã e acompanha os quadrinhos já conhece esse bichão aqui, que por trás do T-Rex vermelho bombadaço está David Anders, que é um cientista que tem como sua principal motivação salvar o planeta, e ele acredita que a única forma de impedir o colapso ambiental é eliminar os maiores poluidores do mundo, ou seja, as indústrias e até cidades inteiras se for necessário. Para ele, é literalmente assim, o fim justifica os meios, mesmo que esses meios envolvam um certo nível de destruição em massa, né? Os caras são malucos. E na forma de dinossauro, o David ele ganha uma força sobre-humana, resistência absurda e ainda recebe um aumento significativo da sua inteligência, o que faz dele um dos vilões mais perigosos do universo de Invencível. E apesar do visual de monstro pré-histórico, ele tem uma causa nobre por trás. O problema é que suas ações radicais o colocam ele como inimigo do nosso querido Mark. 9. Angstrom Live. Cara, é um dos vilões aqui mais perigosos do universo de Invencível, não pela sua força bruta, mas pelo cérebro na realidade. Ele é um cientista com uma habilidade única, ele consegue viajar entre dimensões, e não para por aí. Em determinado momento, ele absorve o conhecimento de todas as suas versões do multiverso. Só que ele já tem uma vantagem absurda. E ele conhece cada herói, sabe das fraquezas, dos pontos fortes e até como eles agem em diferentes versões da realidade. Em termos de estratégia e preparação, poucos chegam perto desse aqui, tá? Mas é bom deixar claro, quando o assunto é sair na porrada, no soco, ele não impressiona muito. A real é que a força do Angstrom está na mente e também no planejamento. Mas o que realmente transforma ele em um inimigo de alto nível é o que ele traz consigo. Por exemplo, um exército de invencíveis de outras dimensões. Versões essas que são alternativas do herói que ele consegue reunir para usar como arma, causando, inclusive, a guerra invencível que a gente viu lá na Amazon Prime. É um vilão que você nunca deve subestimar. 8. Mr. Liu. Galera, pode até parecer um senhorzinho inofensivo isso daqui, só que é o seguinte, é melhor você não se deixar enganar. Por baixo da aparência dele, ele carrega uma verdadeira bomba relógio mágica e tecnológica. O Liu ele é um experimento ambulante com aprimoramentos cibernéticos por todo o corpo, incluindo uma mandíbula e pescoço de metal, além de um organismo mantido jovem à força como uma combinação de feitiçaria e engenharia de ponta. Só que o grande segredo dele vai muito além disso. Na verdade, no peito desse velhinho, ele tem selado um dragão espiritual colossal, que é uma criatura mística tão forte que foi capaz de lutar ali por 10 horas seguidas contra ninguém mais, ninguém menos que o Omni-Man, rapaziada. O dragão ele é quase que invulnerável, absurdamente rápido, voa e tem força de sobra para enfrentar times inteiros de super-humanos e até mesmo peitar alguns Viltrumitas. No braço, rapaziada, isso aqui não é para qualquer um. O Liu ele vive num equilíbrio tenso, porque é o seguinte, se ele fraqueja demais, o dragão começa a assumir o controle por conta própria. E aí, amigo, é o seguinte, o estrago é inevitável. Só que tem um porém. Quando o Liu ele invoca o dragão, o seu corpo ele entra em transe, ele fica completamente vulnerável, como se a alma dele saísse para pilotar o bicho lá fora, sabe? Se alguém atacar o corpo dele nesse momento, é isso aí, game over pro senhorzinho, pro tiozinho. Por isso, ele anda sempre cercado de guarda-costas pesadíssimos, preparado ali para conseguir segurar qualquer bronca enquanto ele tá
à solta lá com um monstrão em forma de dragão. Por isso, até por este motivo em específico, ele tá mais abaixo na lista. 7. Eve Atômica. Galera, assim como Angerstone Live, a Eve não tem como base a sua força física, mas o que ela peca em força física, ela com certeza compensa com seus poderes. O seu principal poder, por exemplo, é a capacidade de manipular matéria a nível subatômico, praticamente criando qualquer tipo de objeto e o que ela quiser. Assim como a gente viu na série, onde ela constrói ali sua própria casa na árvore, ou até mesmo quando ela tenta ajudar seus pais com a dificuldade financeira, transformando uma maçã em ouro. Só que tem um problema em seu poder, porque ela precisa primeiro estudar física, química e engenharia a fundo para conseguir usar todo o seu potencial. A Eve, para vocês terem uma ideia, ela é capaz de criar campos de força e rajadas de energia. Ela é considerada praticamente semi-imortal, porque sempre que ela atinge, por exemplo, a idade em que ela morreria de velhice, a personagem ela retorna ao seu auge, só que, cara, não para aqui. Ela também pode se regenerar de golpes que seriam fatais, assim como a gente viu no episódio em que ela praticamente derrota o Conquista, né? Só que para conseguir chegar a esse nível de poder, a Eve ela tem que estar praticamente entre a vida e a morte. E é só por isso, e de novo, só por isso que eu coloquei ela nessa posição, porque senão, com certeza, ela estaria entre os primeiros, sem dúvida nenhuma. 6. Allen ou Alien. Um dos maiores espinhos no pé do Império Viltrum, rapaziada. Ele é um dos últimos sobreviventes da raça Unopan, dos Unopianos, né? Quase totalmente exterminados ali pelos Viltrumitas. Só que o Alien não foi só um sobrevivente. Na verdade, ele foi modificado geneticamente para se tornar um verdadeiro pesadelo para os seus inimigos. Desde criança, ele passou por experimentos pesados que elevaram as suas habilidades a níveis absurdos. O resultado disso tudo é um ser com uma força super, foda, comparável até ou superior ao de um Viltrumita, além de super velocidade, telepatia, fator de cura acelerado e uma capacidade absurda de regeneração. E tem mais, quanto mais ele apanha, mais forte ele fica. Chega um ponto que machucar o cara se torna ali quase que impossível. E ele não é também só músculo, tá, rapaziada? O Alien, na verdade, ele também é estrategista e acabou se tornando líder da resistência galáctica contra o Império Viltrumita. E depois de quase morrer em combate, ele voltou ainda mais poderoso, provando que não importa de onde você vem, mas para onde você tá disposto a ir, rapaziada. Pegou a visão? Eu peguei. O Alien é aquele personagem que talvez tenha começado como um alívio cômico, mas que cresceu tanto que hoje é um dos nomes mais respeitados do universo de Invencível. 5. Omni-Man. Galera, agora eu já imagino um monte de vocês se rasgando, perguntando: esse cara é louco, o que ele tá falando? Calma, que eu imagino que muitos de vocês que estão falando isso só assistiu a série na Amazon, mas vem comigo que vocês vão entender. Durante muito tempo, ninguém duvidava que o Omni-Man era o ser mais poderoso da Terra, e não era só fama, era mérito total dele. O Omni-Man, ele simplesmente, por exemplo, aniquilou todos os Guardiões do Globo sozinho em questão de minutos, sem sequer suar. E quem assistiu, ou melhor, quem viu nas HQs, sabe que foi bem mais rápido do que na série. Na série ainda teve todo um desenvolvimento, e eu prefiro na série, tá? Mas voltando. Foi uma chacina tão rápida e tão brutal que chocou o mundo inteiro e mudou, inclusive, o rumo da história. Mas o currículo dele ele vai muito além disso daqui. Ele já destruiu civilizações inteiras a mando do Império Viltrumita, sobreviveu a emboscadas em planetas desconhecidos e enfrentou monstros gigantescos que fariam, qualquer herói desse universo correr. A sua força, velocidade, reflexo e também a resistência estão num nível tão absurdo que por muito tempo ninguém na Terra ousava enfrentá-lo ou chamar ele pro X1, esquece. Só que no universo de Invencível, não gira em torno da Terra somente. E é aí que o buraco fica mais embaixo. Existem, por exemplo, Viltrumitas ainda mais poderosos do que ele, alguns inclusive que o próprio Nolan evita de encarar. Ele pode ser até quase imbatível aqui, só que lá fora a história ela muda. Ainda assim, o Omni-Man continua sendo um dos personagens mais letais, estratégicos e icônicos da saga. Seus feitos são incontestáveis, mas quando o assunto é poder bruto no universo inteiro, ele fica com a 5ª posição no nosso ranking. E lembrando que ele é meu personagem
favorito da série, viu? Só pra vocês entenderem que eu tô sendo totalmente imparcial. 4. Conquista. Outro que eu sei que vai vir uma chuva, vários chororô pra lá e pra cá, mas calma, deixa eu tentar me defender e explicar. Vamos lá. O Viltrumita que é praticamente a personificação da força bruta, e aqui vem uma curiosidade sobre os Viltrumitas, que ajuda a entender um pouco do absurdo que ele representa. Quanto mais velhos, já teve alguns momentos que disseram isso, quanto mais velhos, mais fortes eles ficam. Agora você imagina o que significa um guerreiro como ele, que já sobreviveu a incontáveis batalhas e continua em plena forma. Ele já aparece brevemente na primeira temporada, para os mais atentos, vão lembrar lá na série, numa fala do Nolan, quando o Omni-Man explica que só os mais fortes da espécie sobrevivem. E o Conquista, ele é exatamente isso. Um sobrevivente e um predador. Ele chega logo após lá da Guerra dos Invencíveis, em um dos momentos mais caóticos da história, e pega o Mark completamente desprevenido. O resultado disso aqui foi uma das lutas mais violentas e sangrentas da série até agora. O Conquista ele não apenas quase matou o Mark, como só foi derrotado porque a Eve usou o máximo do seu poder, que nem ela mesma tem controle, E com anos de experiência e uma crueldade sem freio, ele é uma força descomunal e ele é o tipo de inimigo que você com certeza não quer encontrar. Se o Omni-Man ele é assustador, o Conquista ele é ainda pior e por isso ele ocupa com mérito o 4º lugar da nossa lista. 3. Battle Beast, entrando agora na nossa medalha de bronze, e vocês vão entender por que ele ficou acima do Battle Beast. No 3º lugar, a gente tem o insano, o implacável, o verdadeiro monstro das galáxias, o Battle Beast, ou Toque, se você preferir. Esse gladiador aqui felino, ele vive apenas por um motivo, que é encontrar oponentes dignos de morrer por suas garras. E quase ninguém está à altura dele. Na verdade, ele se tornou um dos personagens favoritos também da série pra mim, tá? E se quiser conhecer mais sobre a origem dele, inclusive desse monstro, tem um vídeo completo que eu vou deixar aqui no card pra você assistir depois. O editor vai deixar na tela pra você correr lá depois, viu? Só que assim, vamos voltar. Na primeira temporada, ele aparece rapidinho, só que o estrago que ele apareceu naquele pouco tempo já foi gigantesco. Pra vocês terem uma ideia, ele derrotou ali metade dos guardiões, os novos guardiões, deixaram todos em estado crítico e só foi embora porque ele literalmente se entediou. É isso mesmo, tá? Se entediou. Ele achou os inimigos fracos demais pra dar o trabalho dele matar, sabe? Ele falou, meu, isso aqui não vale a pena, isso aqui é fraco demais. Isso inclui o próprio Mark, tá? Que saiu da luta lá todo quebrado, arrebentado. Mas foi nos quadrinhos que ele realmente mostrou um nível absurdo de poder que ele tem. O Battle Beast ele enfrentou e matou vários Viltrumitas como se não fosse nada, um dia comum, tranquilão. E a única razão dele não estar mais alto no ranking é porque existe um ser único ali na vida dele inteira que ele não conseguiu derrotar. E é só por isso que ele fica com a medalha de bronze e vocês vão entender o porquê. 2. Treg. Galera, esse daqui é embaçado demais. No 2º lugar do nosso ranking temos o implacável Treg, o grande regente do Império Viltrumita. Treinado desde o nascimento para ser o ápice da perfeição Viltrumita, o Treg ele é um guerreiro supremo da sua raça. Sua força, velocidade, resistência, elas estão num nível tão elevado que até mesmo o Omni-Man, ele reconhece toda a sua superioridade, sem questionar. Em uma das batalhas mais brutais da série, ele enfrentou e derrotou ele mesmo, o lendário Battle Beast, depois de dias de combate ininterrupto. E antes de esmagar o coração do Battle Beast, o Treg ouviu dele um agradecimento por finalmente ter encontrado um adversário digno. E como troféu, o Treg usou a pele do nosso gatinho como capa, rapaziada, simbolizando a sua vitória esmagadora. E aqui eu fiquei mal, hein? Mas a luta ela foi assim absurda, pra quem viu sabe o que eu tô falando. Mas vamos lá, os feitos dele eles não param aqui. Pra vocês terem uma ideia, quando o Omni-Man e Invencível uniram força para tentar detê-lo, o Treg derrotou eles assim easy, com tranquilidade. Ele só poupou as vidas deles porque com a raça Viltrumita à beira da extinção, eliminar mais 2 de sangue puro seria um desperdício. Pois é, o Treg também liderou o Império Viltrumita com mão de ferro.
tomando decisões que moldaram o destino de inúmeras civilizações. A sua visão implacável e sua busca incessante pela supremacia o tornaram o vilão mais poderoso e influente da história da série. Ele aguentou até o limite, rapaziada. Passou por guerra, massacre, enfrentou lendas. Mas no fim, quem colocou ponto final na Era Treg foi justamente o mais subestimado, o mais vencível, pois é, que está no topo da lista. 1. Mark Grayson. Galera, no topo do nosso ranking está Mark Grayson, o invencível. Pode parecer até surpreendente, né? Porque o invencível, o mais vencível da série até agora, né, que começou a sua jornada apanhando em diversas batalhas, só que justamente essa trajetória de superação que torna ele digno desse primeiro lugar. O filho de Nolan, o Omni-Man, né, e de uma humana, o Mark ele é um híbrido Viltrumita humano, e essa combinação única lhe confere não apenas os poderes típicos da sua raça, né, super força, voo, resistência sobre-humana, fator de cura acelerado, mas também uma empatia e humanidade que diferencia ele dos Viltrumitas, vamos dizer assim, originais, vamos colocar dessa forma. Dizem até que ele tem, por ele ser humano, tem a questão da adrenalina, por isso que ele se supera nas batalhas. Fica aí o debate pra gente discutir aqui. Mas vamos lá. Ao longo dos quadrinhos, o Mark ele enfrenta, né, e supera adversários fortíssimos, incluindo tendo lutado com a maioria que tá aqui nessa lista, viu? A sua determinação e crescimento o levam a se tornar um novo imperador do Império Viltrumita, assumindo a responsabilidade de liderar e reformar um império baseado na conquista e na força bruta. Além de suas conquistas físicas, o Mark ele também demonstra uma capacidade única de liderança e também de compaixão. Ele lidera grupos diversos de heróis e toma decisões difíceis para proteger aqueles que ele ama. A sua evolução ela não é apenas em poder, mas também em caráter de responsabilidade. E digo mais, para quem acompanha a série, ele ainda será o maior herói do seu universo. Mas tem muito que rolar, afinal, ele é... Pois é, galera, a minha lista tá criada, o ranking tá aí e o debate está aberto para vocês aí comentarem e falarem o que vocês acham, se vocês concordam com a minha lista ou como ficaria a lista de vocês, né? Comenta aqui. E se você gostou desse vídeo, eu convido você a deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho, para você não perder nenhum conteúdo sobre o universo de Invencível e também cultura pop, cinema e tudo mais. Para você que ficou comigo até agora, obrigado por assistir. Até a próxima. Fui!